Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Paz do Senhor Jesus seja com você. Quero convidá-lo a ler uma passagem da Escritura, esse nosso conexão com Deus, de um dia tão significativo, de um dia que permanece no nosso calendário, na nossa lembrança, permanecerá na nossa lembrança, com certeza, esse 30 de março, pelo momento, pelo tempo que temos vivido, tempo altamente significativo, conjunturas muito específicas. A última segunda desse mês de março de 2020, e amanhã encerramos um mês de março. E a nossa geração nunca viveu um mês de março assim. Nossa geração nunca vivenciou com tanta tensão um fim de mês. E começamos o mês de abril na quarta-feira. Para nós aqui, 7 horas da manhã, é dia de primícia, sempre temos um movimento de oração. Mas eu queria que você fechasse seus olhos agora. E você é capaz de agradecer a Deus por esse mês de março que fechamos amanhã, e já orar ao Senhor pelo mês de abril que vai começar depois de amanhã, na quarta-feira. Assim como março tem sido um mês de más notícias, quem sabe o mês de abril seja um mês de boas notícias, de viradas. Então clama ao Senhor por nossos governantes, clame ao Senhor pelos governantes municipais, estaduais, federal. Pede a Deus que derrame graça, sobriedade, lucidez sobre nossos políticos, sobre nossa mídia. Que Deus dê lucidez ao nosso povo, sobriedade para um momento tão delicado que vivemos. E vamos orar pedindo que Deus nos dê compreensão da palavra dele que vamos ler agora. Senhor, nós vamos ler teu santo livro. Queremos fazê-lo com reverência profunda, com temor e tremor. Porque, Deus, temos aqui as tuas palavras. O texto que vamos ler é, na verdade, um sermão de Jesus. É uma pregação de Jesus numa reunião com os seus discípulos. E como discípulos de Jesus, nós estamos orando, pedindo que o Senhor nos ajude a entender, para que, Deus, saibamos o que dizer à nação na qual vivemos, às pessoas com as quais convivemos. Deus amado, vem falar ao nosso coração à medida que lemos o texto. Ó Deus, são palavras registradas por Lucas, mas palavras que foram captadas, ouvidas do próprio Jesus, o Senhor encarnado. O Senhor é quem nos dá essas verdades. E que ao meditar nelas, elas venham arder no nosso coração. Elas venham nos ajudar. Elas venham, Deus amado, nos curar, nos alimentar a fé. E pedimos, Deus, por nossa nação. Temos orado, Deus, todas as segundas pela Zona Leste. Que o Senhor venha abençoar essa nossa região com algumas, ó Deus, localidades de grande aglomeração. Que o Senhor guarde essas famílias tão carentes, pobres, vulneráveis, ó Deus, de uma contaminação tão massiva. Mas, Deus, que o Senhor abençoe aqueles que se contaminarem, para não desenvolver doença, para, Deus, ficar nos sintomas mínimos, e guarde, Deus eterno, também de um descontrole de saúde, Pai. Nós estamos clamando tua misericórdia sobre nossos governos, sobre nossa nação. Estamos clamando, Deus, a tua bênção sobre, Pai, as cidades pequenas do interior sem estruturas médicas. Tem misericórdia, guarda esses lugares e dá, meu Deus, aos nossos governos que não sejam, Pai amado, desorganizados, desordenados. Ó Deus amado, livra de toda má intenção nessa hora e dá sensatez, sobriedade à nossa mídia, aos nossos governos, à nossa população. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Que a desunidade não venha trazer um caos maior do que o corona. Pai, que a insanidade, que o desespero não venha causar danos maiores do que essa enfermidade. Nós estamos suplicando, meu Deus, que a arrogância, que a soberba das pessoas não venham causar mais males, que as precipitações não venham causar danos maiores.
é o nosso desejo, Pai, é o nosso clamor diante do Senhor, pedindo graça, luz, em nome de Jesus, amém. Eu quero ler com vocês uma pregação do próprio Senhor Jesus. E esses dias que vivemos são dias oportunos para reler esse sermão que eu acredito todos já leram, mas eu queria acentuar, destacar alguns preceitos, alguns conceitos do que Jesus ensinou aqui aos seus discípulos. Jesus está aqui no templo de Jerusalém. Jesus foi até o templo. Você se lembra de tudo aquilo que acontece nessa ida de Jesus ao templo? Ele está ali ensinando, é a última ocasião em que Jesus estará fazendo isso ali no templo. Ele havia entrado, havia feito aquela entrada triunfal em Jerusalém, e ele vai ao templo, está ali pregando, tem embates, debates com os escribas, com os fariseus, com os saduceus, mas Jesus permanece ali ensinando, pregando no templo continuamente. Aqui nesse contexto acontece aquela passagem clássica de Jesus observando a viúva pobre que vem e dá aquela oferta que aos olhos humanos, que numa perspectiva matemática seria uma oferta insignificante. Ela deposita 2 moedinhas insignificantes, daria ali algo em torno de 3 a 5 reais. Jesus disse que ela deu uma oferta maior do que todos, porque ela deu tudo o que tinha, enquanto os outros deram só do que sobrava, né, daquilo que eles tinham, e não faziam a menor falta para eles, ou não faria a menor falta para eles. E Jesus está nessa conversa com os discípulos. As pessoas estão entrando no templo para adorar, para prestar seu culto a Deus. A viúva vem, deposita ali na entrada, no gasofilácio, a sua oferta. E as pessoas estão, conforme a distribuição dos vários pátios, aonde os homens podem entrar, as mulheres podem entrar, aonde os gentios podem estar, a parte mais íntima, interna dos sacerdotes. E eles estão ali diante daquele movimento todo do templo. Mas o texto nos diz que quando Jesus está falando da viúva, quando Jesus está falando do tipo de culto que se deve prestar a Deus no templo, que enquanto Jesus está falando de adoração, de religiosidade verdadeira, de devoção genuína a Deus, olha o que acontece com as pessoas que estão em torno de Jesus. O texto vai dizer, Jesus está falando da mulher, da viúva, da oferta. E o texto fala no versículo 5, falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras, e das dádivas, das ofertas. Como as pessoas tinham lançado muitas ofertas, o gasofilácio está transbordando, há muitas dádivas, há muitas doações, há muitas oferendas, há coisas que as pessoas trouxeram da sua produção, sobretudo, há muito dinheiro, há muita moeda trazida e depositada ali naquela hora. E as pessoas estão observando as pedras, o ornamento, a estética, a arquitetura do templo. As pessoas estão olhando a beleza física do prédio aonde a adoração acontece. E parece que Jesus não gostou muito da falta de atenção deles com o que ele estava falando, porque você vai ver que a resposta de Jesus não é a mais agradável, não é a que eles queriam ouvir de Jesus. Eles diziam para Jesus, Senhor, olha que pedras, Senhor, olha que templo bonito nosso. Jesus vira para eles e diz assim, vocês estão vendo isso? Vedes essas coisas? Vocês estão vendo esse templo? Essas pedras? Essas dádivas? Vocês estão vendo toda essa estrutura, todo esse mobiliário? Então, Jesus diz a eles assim, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada nesse templo. Olha o contraste. O povo está admirado da beleza do templo. Jesus é uma espécie de estraga-prazeres que vira e diz assim, pois é, muito bonito, mas vai cair. Não vai ficar aqui uma pedra sobre a outra. Isso tudo vai para o chão.
Eles assustam e perguntam para Jesus: mestre, quando sucederá isso? Quando isso vai acontecer, Jesus? E que sinais, ou que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Eles entendem que Jesus está fazendo uma profecia. Jesus está revelando algo que vai acontecer no futuro. E eles perguntam: Senhor, quando vai acontecer? Como nós vamos saber que está chegando a hora em que esse templo vai cair? Aí é que Jesus então prega um sermão escatológico, respondendo à pergunta que eles falam, ou que eles fazem. Respondendo a essa pergunta, Jesus dá uma aula de escatologia para eles. Jesus dá uma lição sobre as últimas coisas. Jesus começa então uma lição dizendo para eles assim: vede que não sejais enganados. Ou seja, de cara, Jesus já disse que o maior problema serão as fake news. Isso não é novidade. Jesus diz: vejam que vocês não sejam enganados, fake news. Ou seja, também notícias dadas, manipuladas, notícias dadas, sensibilizando, acentuando. Às vezes o noticiário até dá a notícia certa, mas com a ênfase errada para te fazer entender a coisa errada da notícia. Há muita manipulação na história humana. Roma manipulava, os judeus religiosos manipulavam, os gregos manipulavam, os vizinhos manipulavam. Sempre na história da humanidade, a primeira das guerras é a guerra da informação, que acaba culminando nas guerras físicas. Mas Jesus já disse para eles: cuidado, para que vocês não sejam enganados. Prestem então atenção, porque o que eu vou dizer a vocês é muito importante para vocês não serem enganados. Por quê? Porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E também muitos dirão: chegou a hora. É agora. É 2020. É março de 2020. Alguns marcaram na agenda. Você se lembra da conversa com os discípulos que Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Então, Jesus aqui nos diz dois sinais da falsidade. Primeiro, é que o sujeito não se apresenta meramente como um pregador do Messias, mas como sendo o próprio Messias. Aquele cidadão coreano que levou um grupo de membros de sua igreja para a China para orar e decretar a cura sobre as pessoas diante do início da epidemia, que na verdade foi um desfavor à Coreia, levando a doença para a Coreia, e os primeiros casos de pessoas contaminadas foram através desse cidadão, que muitos têm chamado de pastor, mas preste atenção, ele não se diz pastor, ele se diz uma encarnação do Messias. Isso é mais espírita do que evangélico. Aliás, não é evangélico, isso é espírita. Evangélico não crê em reencarnação. Quem crê nisso são os espíritos, ou seja, ele se chama de reverendo, mas acredita que há uma encarnação do Messias. Então, ele é mais para espiritualista, animista, outra coisa, não cristão. Mas muitos, Jesus diz, dirão: sou eu sou a encarnação do Messias, eu sou o Messias, eu sou o porta-voz de Deus na terra. Todos esses que têm esse tipo de arrogância, Jesus já está dizendo: não siga, não creia em pessoas assim. Segundo Jesus diz, aqueles que marcam hora, aqueles que acham que Deus revelou a agenda dele para eles, ele não revelou para ninguém. Então, Jesus diz que são dois sinais de falsidade. Quando o sujeito se diz Messias e quando o sujeito diz que sabe a agenda de Deus, ele não sabe. Quando ouvirdes falar, e aí Jesus começa a dar então sinais, indícios. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas preste atenção no que Jesus diz aqui: o fim não será logo. Você podia arriscar na sua Bíblia aí. O fim não será logo. Isso aqui é importante para nós, vamos voltar aqui. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, guerra. Haverá
grandes terremotos. Sempre houve terremotos, mas preste atenção no que Jesus está dizendo aqui: haverá grandes terremotos, megas sismos, ou sismos, como nós dizemos. Não meramente os sismos comuns, mas sismos até fora do comum. E aí, uma palavra que fica muito atual para nós: haverá grandes terremotos e haverá epidemias. Essa é outra palavra que você devia marcar aí. E haverá fome em vários lugares. Coisas espantosas. E também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, preste atenção aqui, outra coisa que você devia grifar na sua Bíblia, se não o fez ainda, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Marca essa palavrinha aqui: aqueles que se opuserem a você. Bem importante no grego, tá? Antikeimai, aquele que tem a teoria contrária. Então muitos vão se opor, e sereis entregues até, olha que trágico, por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Amigos se tornarão inimigos por causa da fé. E preste atenção ainda: matarão alguns dentre vós. Vão matar alguns dentre vós aqui, dentre vós, do meio de vocês, dentre vocês, meus seguidores, dentre vocês, meus discípulos, alguns serão mortos. De todos, isso aqui é cruel, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Quem carrega o nome de Jesus tende a se tornar odiado por esse mundo. Eu não sei se você espera a turma da política, da mídia amar você. Eu não espero, porque Jesus disse que nós não seríamos elogiados, amados, admirados. Jesus disse que por quem segue o nome dele seria odiado. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Isso é um bom consolo para os carecas, né? Aqui você sabe o sentido. Jesus diz: contudo, não se perderá um fio. A hipérbole aqui está dizendo: eu vou conservar, eu vou preservar minha igreja, minhas testemunhas. Mesmo a morte não cala uma testemunha de Jesus. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Perseverar diante da oposição. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos. Agora você precisa entender aqui uma coisa. Até aqui, Jesus partiu da pergunta de seus discípulos, de seus ouvintes. Jesus está respondendo à pergunta de seus ouvintes, falando dos sinais que haveriam de que todas estas coisas aconteceriam, e Jesus já parte do momento que ele está pregando, daquela hora, daquele momento no ano 33, vamos dizer aqui, né? Vamos colocar assim, imaginando ali, sem detalhes dessa conta, mas pega lá, o ano da morte do Senhor Jesus. Então, Jesus está pregando nesse momento. Desse momento Jesus vai até o momento que se aproxima do fim, mas agora Jesus então volta para responder a pergunta deles: quando é que esse templo vai ser destruído? Jesus diz: quando, porém,
virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Ou seja, quando o templo vai cair, quando vocês verem Jerusalém sitiada, esse templo vai ser demolido. Então, os que estiverem na Judéia, naquela hora que Jerusalém for sitiada, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem no campo, não entrem nela. O isolamento foi decretado. Porque esses dias são de vingança. Aqui, nós precisamos recuar no texto de Oséias. Oséias, capítulo 9, versículo 7, fala desse momento. E a palavra que ele vai usar é: chegar os dias do castigo. Chegar os dias da retribuição. São dias de vingança, de castigo de Deus, para se cumprir tudo que está escrito no Velho Testamento, que aconteceria a esta geração por rejeitar o Messias, por não crer em Jesus, por não ter crido do jeito que era para crer no Velho Testamento. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Por quê? As grávidas eram atacadas. Primeiro, elas eram mortas, a barriga aberta, e as crianças também atravessadas a espadas. E o desespero daquela mãe de ter sua criança morta. Das que amamentavam, ou seja, ao matar a mãe, matavam primeiro a criança na frente da mãe e depois a mãe. Ou seja, ele está dizendo, o sofrimento vai ser grande dessas mulheres. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra, preste atenção, Jesus dizendo, e ira contra esse povo, falando acerca daquela geração que estava rejeitando a pregação do Messias, e das gerações anteriores que haviam rejeitado a lei de Deus, e de todas as gerações que rejeitam a palavra de Deus. Haverá a ira de Deus contra eles. Cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústias, ou angústia entre as nações, angústia entre as nações, um sofrimento. A palavra aqui muito interessante, traduzindo bem literalmente, seria estreito, aperto, coração apertado, espremido, angústia, aperto entre as nações e perplexidade. A perplexidade, o pavor, susto por causa do bramido do mar e das ondas. Aqui a ideia é esse barulho, as notícias, os fatos. Haverá homens que desmaiarão de terror. E pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas suceder, olha a ordem de Jesus. Olha a ordem de Jesus para mim e para você. Quando essas coisas começarem a acontecer, não entre na tua casa apavorado, rangendo os dentes, não desmaie, não se assuste, não se aterrorize. A ordem de Jesus é: exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia. E ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. A ideia aqui é sem que tudo isso comece a acontecer. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos, tenha cuidado por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez,
e das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Esse é o sermão do Senhor Jesus. Eu quero tratar com vocês sobre esse sermão de Jesus. Quero entrar aqui em alguns detalhes desse sermão. E à medida que eu entrar nos detalhes, eu quero falar basicamente sobre 3 coisas aqui nesse sermão. Não sei se vai ficar confuso para você, mas com o tempo você vai entender o que eu quero dizer. Primeiro, eu quero tratar com você desse texto sobre o que Jesus nunca disse, mas dizem que ele disse. É a primeira coisa que eu quero tratar com você aqui. O que Jesus nunca disse, algumas coisas que Jesus nunca disse, mas dizem que ele disse nesse texto. Ele não disse essas coisas, tá? Segundo lugar, eu quero dividir a exposição desse texto, também tratando sobre o que não dizem, mas Jesus disse. O que não dizem que Jesus disse, mas ele disse. Eles negam, eles não aceitam, mas Jesus falou. Mas Jesus disse essas coisas. Terceiro, o que dizem que Jesus disse, e de fato ele disse. Ou o que podemos dizer que de fato Jesus disse. Tá certo? Então, para você não se perder aí. Primeiro, o que Jesus nunca disse, mas as pessoas colocam na boca de Jesus. Dizem que ele disse, mas ele não falou essas coisas. Alguns equívocos tirados do sermão de Jesus. Depois, o que Jesus disse de fato, mas eles dizem que ele não disse. O que não dizem que Jesus disse, mas ele disse. Tá? Algumas coisas, algumas verdades que são duras, que as pessoas não gostam de ouvir. Mas Jesus falou. Elas rejeitam, mas ele disse. Eles dizem que ele não disse, mas ele disse. Esse é o sermão dele. Esse é o sermão de Jesus, registrado pelas pessoas que ouviram Jesus dizer. Esse é o registro de Mateus, esse é o registro de Marcos, esse é o registro de Lucas, que investigou e conversou com quem ouviu. E quem é a autoridade maior do que eles para dizer que Jesus não falou essas coisas? É só um negador do século 21 que insiste em dizer que Jesus não disse essas coisas. E aí vamos fechar dizendo o que Jesus realmente quis dizer em seu sermão. Essa vai ser a nossa maior parte. Vamos passar rápido nas 2 primeiras e fechar com a terceira, tá? Sem entrar em muitos detalhes, em muitas teorias, apenas algumas que eu quero destacar aqui. O que Jesus nunca disse, mas dizem que ele disse aqui nesse texto. Primeira coisa que Jesus não disse, que seria rápido, numa perspectiva humana. Quando algumas pessoas aparecem dizendo, mas já tem 2000 anos que ele falou e não aconteceu. Ele nunca disse que seria rápido. Pelo contrário, se você olhar para o texto, Jesus está dizendo aqui que ainda não seria a hora. Versículo 9, ele diz, quando vocês ouvirem falar de guerras, revolução, não se assustem. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas o fim não será logo. Jesus não está dizendo que algumas pessoas já entenderam nos dias de Jesus, aonde vários cristãos estavam depois que abraçaram a fé, vendendo tudo e achando que Jesus voltaria, ainda na geração deles, que Jesus voltaria antes do ano 100, que Jesus voltaria por volta do ano 70, Jesus voltaria por volta do ano 80, e algumas pessoas então abraçaram a fé cristã numa perspectiva escatológica imediatista, achando que Jesus já voltaria logo. Preste atenção, Jesus disse, essas coisas vão começar a acontecer, mas o fim não será logo. Ou seja, Jesus está dizendo, vai demorar. Não será numa perspectiva humana, imediatista, não. Tem um processo, tem uma história que tem que acontecer, tem situações que ainda tem que se formar, ou seja, a história não se encerraria no primeiro século.
Ou seja, Jesus nunca disse que seria lá. Algumas pessoas entenderam errado quando Jesus disse: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Uma geração, 40, 50 anos, então o mundo acabaria dentro de 40, 50 anos após a volta de Jesus. Não, o que Jesus está dizendo é: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Você tem que tentar entender a cabeça do profeta, do tempo profético. O tempo profético, um dia não é um dia é um período. Ou seja, há um ano escatológico. Palavras do profeta Isaías. Quando ele fala da vinda do Messias, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar, a libertar os cativos, curar os cativos de coração, pôr em liberdade os algemados. Assim ele fala do Messias e ele diz: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ou seja, ele chama toda a era messiânica de ano aceitável do Senhor, da proclamação de Jesus como Messias. Então, há toda uma era a ser vivida. Quando Jesus fala sem que tudo isso aconteça, ou seja, o começo dessas coisas é sem que passe aquela geração, essas coisas não deixariam de começar, elas começariam antes que passasse aquela geração que ouvia Jesus, antes que eles todos morressem, isso começaria a acontecer. E esse acontecimento vai durar até o fim da era. Ou seja, a era escatológica não começa no século XVIII, não começa no século XIX, não começa no século XX, não começa no século XXI. A era escatológica começa quando Jesus termina seu sermão. Ele diz: tudo isso vai começar a acontecer e vocês fiquem prontos. Um dos sinais que Jesus nos dá aqui é exatamente a destruição do templo de Jerusalém. Jesus está aqui no texto dizendo que o primeiro grande sinal do fim é aquilo que ele está dizendo se cumprindo. Jesus está falando com eles: não ficará pedra sobre pedra. Esse templo bonito, esse negócio maravilhoso que vocês estão admirando aqui, vai ruir, vai cair. Essa Jerusalém será invadida, será posta no chão, e esse templo não ficará pedra sobre pedra. Jesus está dizendo que isso é um sinal da contagem regressiva iniciada. Jesus nunca disse que o cerco a Jerusalém seria no final dos tempos. Isso é outra coisa que Jesus não disse, mas que colocam na boca de Jesus. Você vai ouvir toda hora pessoas dizendo, esperando Jerusalém ser cercada, esperando os judeus que vivem ali em Israel hoje serem cercados, ou pelos muçulmanos, ou pelos comunistas. A cada período da história tem um possível invasor de Jerusalém, e as pessoas estão esperando Jerusalém ser cercada, ser atacada com essa grande batalha. Preste atenção, não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo aqui é: isso aqui vai cair, e quando vocês verem Jerusalém cercada, é o que Jesus está dizendo no versículo 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Ou seja, saibam, ela vai cair. Ela será destruída. É isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus não disse que o cerco a Jerusalém seria no século XX, que seria no século XXI, que seria no século XXII. Jesus está dizendo: vocês querem saber quando o tempo vai cair? Pois é, quando vocês verem Jerusalém cercada, ela vai cair. Ela foi cercada pelos exércitos romanos por volta do ano 70. Ano 70 ela foi cercada, foi invadida, o templo foi destruído. O boato da época é que havia muito ouro escondido no templo de Jerusalém, e eles cavaram até os alicerces do templo, tentando achar os tesouros escondidos em Jerusalém. O que sobrou foi aquele pedacinho daquilo que conhecemos hoje como a Muralha das Lamentações.